Mais um Elfascast, é isso aí, mais um episódio do Elfascast, o podcast da Elfas. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Vinícius, eu sou responsável comercial da Elfas. Hoje eu trago aqui do meu lado Vitor Luca, nosso gerente comercial aí da divisão de grampos. Vitão tem uma experiência aí fantástica também, né, na área de grampos, grampeadores. 7 anos de experiência, né, como vendedor, e esse ano ele assumiu aí a divisão, né, a gestão comercial de grampos. Bom, mas chega de falar da gente, né? Ah, sim, né? Vamos prestigiar nosso convidado. Hoje a gente está com um convidado aqui, que é um parceiro, né? Hoje é um amigo nosso, a gente troca bastante, é um cara, é um monstro, né? O cara é super inovador, ele acaba sendo o garoto propaganda da empresa dele também, tá? Manda muito bem nos vídeos. E é isso aí, mas deixa ele se apresentar, né? Bom, estamos aqui hoje com Denis de Oliveira, da empresa Fonte do Sofá. Denis, prazer, tá? Agradeço aí por ter comparecido ao Elfascast. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho quem que é o Denis, conta a sua história. Maravilha, Vinícius. Prazer, obrigado pelo convite, tá? A gente que agradece. A Elfas, em 2 anos que a gente está com essa parceria aí, Sim. A empresa cresceu demais e cresce muito por causa das parcerias que a gente consegue costurar aí ao longo do tempo, né? Sim. Então a Elfas foi um tiro certo lá na nossa empresa lá e cada vez mais a gente está crescendo juntos, né? Então, obrigado pelo convite, Vinícius. A gente que O agradece. Vitor acompanha a gente ali, né? Parte comercial, sabe como que é a gente comprando, né? Sim, com Conhece certeza. bem a gente comprando como é que é e tem que ser dessa maneira, né? A gente tenta ser bem agressivo aí no mercado e graças a Deus a Elfas consegue acompanhar, né? Então, não é você ter um produto só de qualidade igual a Elfas tem, né? Tem que saber vender também, né? Claro. E aí isso é muito bom, né? Então a gente tá ali sempre negociando, eu acho muito bacana, tá? Para quem não me conhece, eu sou aí, tô há 17 anos sozinho aí no mercado aí, né? Junto com o nosso grupo original Interiores. E a Fonte do Sofá foi uma inovação que a gente fez. Tem 3 anos de Fonte do Sofá, a empresa que mais cresce no ramo de varejo em vendas de sofás. Que legal. Então a gente faz aí um modo do atacarejo, né? Sim. Então a Fonte do Sofá ela veio para inovar e muita gente aí tá copiando já e tá dando certo também pro pessoal, né? Eu vejo bastante aí. Nada se cria, né? Tudo se copia, né? Cara, eu também copiei de algum lugar. Alguma coisa fez eu ver e falar que não vai dar certo para mim, né? Hoje a gente copia, aperfeiçoa, né? Vai melhorando. vai colocando os toques nossos da experiência que a gente tem, né? Então a Fonte do Sofá é uma realidade hoje. Eu vou contar um pouquinho da história, né? Conta um pouquinho da história do Denis, né? Acho que até antes da Fonte do Isso, Sofá. eu ia falar, para também. poder entender a Fonte do Sofá, Vinícius, a gente tem que no ano 2000, 1999 para 2000, né? Eu comecei a trabalhar dentro de uma fábrica de sofá, eu enchia almofadinha. Eu tinha 14 anos de idade. Começou cedo. né? Cara, Acho que- Naquela época era normal, né? Se você não saísse para trabalhar, a mãe expulsava, né? Então, era normal. Precisava comprar o próprio tênis, né? Comer um Sim. cachorro-quente na escola, a mãe não dava dinheiro, né? Então, Exatamente. e aí a infância era muito pobre, né? A infância era bem difícil. E então teve que começar a trabalhar cedo. Antes mesmo de trabalhar nisso, eu entreguei muito panfleto na rua, ali no centro de Santo André. Eu entregava panfleto, né, na parte da manhã, estudava na parte da noite, né? Então eu ficava até um certo horário. Já pra Já entreguei garantir remédio seu também, de dinheirinho bicicleta, né? Isso quando era moleque, 12, 13 anos de idade. fazia caramba, isso, começou né? muito cedo. E aí entrei numa fábrica, né, de sofá e era para entrar no lugar de um rapazinho, eu lembro que até hoje eu tenho essa amizade com ele, né? Já há tantos anos, já mais de 25 anos já. Olha. E ele tava saindo e eu tava entrando só por um período, né? Era um período só, não lembro se era de manhã, de tarde. Enfim, logo eu já me matriculei pra noite, que era difícil arrumar vaga à noite com aquela idade, né? Uhum. E aí, eu acho que com 15 anos eu consegui já uma vaga pra noite. Enchi a almofadinha e eu sempre queria aprender as coisas dentro da fábrica. Eu era fascinado pelo processo, Legal. né? De como um pedaço de madeira, de espuma, e depois transformava naquele sofá lindo, né? E nem em casa tinha sofá. Né? E aí, então, fui aumentando ali o know-how ali de conhecimento dentro da empresa.
Aí fui passando por setores, e aí eu lembro uma vez, acho que isso era em 2005, 2006 já, tava modernizando a empresa onde eu trabalhava, computadores, era coisa nova, né? Sim. E aí tinha que abastecer os bancos de dados, né? E tinha um programador dentro da fábrica lá, e aí ele ficava lá na empresa, ficava assim, olhando. E aí eu via, né? Rapazinho lá, só de olho. O que esse cara tá fazendo, né? Aí um dia ele me... Ele era o PCP ali. Isso, O cara que programava exatamente. literalmente a produção. Exatamente, ele tinha E que você modernizar. estava ali na operação. E eu trabalhava naquela época espumando o sofá. Então, eu já era o encarregado do meu setor. Tinha Legal. 16 anos de idade. Então, era eu que dominava ali. Legal. E aí, Foi crescendo. então, meu sonho era ser tapeceiro. Né? Eu falei, vou aprender. Eu trabalhava de graça de sábado para poder aprender tapeçaria, né? O pessoal chamava, quer aprender a fazer assento? Eu lembro muito bem. E aí eu ia no sábado para poder aprender, né, fazer os assentos. Legal. Mas aí esse rapaz chegou um dia e perguntou para mim, falou, você conhece muito bem aqui os processos da fábrica? Tô precisando de alguém para poder me passar umas informações, né? Porque eu não conheço. E eu vejo que você aí domina aí a área sua, você conhece todo o processo? Eu falo, eu conheço bastante. Porque eu que delegava todas as funções ali no meu setor, ainda cuidava do estoque, então dominava. E ele falou, não, então prepara alguém que dentro de 30 dias você vai para administração, vai ficar uns 3 meses comigo, depois você volta. Legal. Bacana. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta, né? E até hoje eu não esqueço. Eu falo muito isso para os outros, né? Ele falou, você conhece Axis? Você mexe em computador? Mexo. Meu, eu tinha um curso de Windows 95. Né? Sabia mexer no Paint e no... Mas eram as ferramentas que a gente tinha, né? E aí... 2000? Ele falou, sabe mexer no Axis? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Axis. Nossa. E aí eu... sei. Cara de pau, meu. Mas eu vi a oportunidade, né? E eu falei, cara, esse cara vai virar as costas, vou procurar saber o que é Axis. Eu não tinha celular. Não dava um Google. Não dava Google nessa época. Né? Era livro. Aí eu saí dali e fui numa escola de computação, né? Então se ensinava computação. Hoje é difícil ver, né? Mas naquela época tinha muitas. E aí eu fui me matricular. Olha, eu preciso aprender Axis. Ah, que bacana. Não, tá. Ué, a matrícula é tanto, tá? O curso demora tanto. Eu falei, não, eu consigo fazer em 30 dias? Não, o curso demora não sei quantos meses. Eu falei, não, eu preciso fazer em 30 dias. O que eu preciso, eu vou pegar uma vaga de emprego, né? Dentro da minha empresa lá, me ofereceram. Intensivo. O cara nem me ofereceu nada, mas eu vou agarrar isso daqui, não vou descer mais pra produção. Eu já não quero mais ser tapeceiro, né? Sim. E aí ela falou assim, não, dá pra acelerar, né? Mas aí as matrículas tem que pagar tudo junto. Eu não tinha dinheiro, sabe? Daí foi, poxa. E aí eu falei, nossa, tudo difícil. Eu falei, não, então faz o seguinte, eu quero aprender só Axis. Ela falou, não, Axis é o último módulo. Eu falei, não, moça, eu preciso aprender só o Axis. Ela falou, não, você tem que aprender Paint, internet, depois você vai aprender Word, Excel, e o Axis é o mais difícil, porque o Axis é linguagem SQL, né? Então você tem que dominar muito bem outras linguagens, ter um bom conhecimento, né? E eu era muito bom de matemática, então para mim era muito fácil também, quando eu comecei a aprender. Tem o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, rápido, então fazer expressões para mim era fácil. Aí eu consegui negociar, foi acho que a minha primeira venda. Eu consegui negociar com a menina do balcão lá que o professor me ensinasse do começo do módulo, que eu também não sabia nada, o Paint, né? E ao mesmo tempo ele me ensinasse Axis. Eu comprei um livro de Axis dessa grossura, num sebo, lá no centro de Santo André. Né? Se eu não lia, não entendia nada. Mas depois quando vai fazendo, aí vai entendendo, vai fazendo sentido, né? Sim. Enfim, subi para o escritório, para administração. E o rapaz logo percebeu que eu não entendia nada. Chamava Cláudio. O Cláudio me assistiu, eu sei que foi a primeira oportunidade que eu agarrei. Você tinha um conhecimento básico, mas estava buscando ali, né? Um intermediário, um avançado. Eu lia todo dia, tudo que eu via que ele passava para mim, eu ficava até de madrugada, lendo, tentando entender.
E tudo isso desculpa te cortar, para assumir ali a parte de programação da fábrica? Na realidade, eu vi seria ali o a RP? oportunidade. Porque assim, eu via na empresa muita desorganização, até por isso que estava modernizando nessa parte, né? Sim, De implantando os computadores. implantando banco de dados e tal, né? Porque muita desorganização. Os donos eram uma família, né? Eram 2 sócios, era muito bagunçado. Entendi. Aí tava Ninguém tomava conta, tanto que informatizando. eu com 16 anos tomava conta do estoque, né? Então, eu falei, vou tomar conta disso. Então, ali para mim era uma oportunidade ali de ficar já ali e não abandonar mais ali em algum setor na administração ficaria, né? Sim. E foi isso que aconteceu. Logo em seguida, assim, eu via muita dificuldade do pessoal ali se entreter nas atividades, e eu sempre fui muito concentrado, bem focado, eu logo virei comprador. Com 17 anos eu já era comprador. Legal. Né? O pessoal às vezes vinha, porque a empresa era grande até, Tá fabricava muito. Tá explicado. Porque né, ele aperta a gente nas negociações. O cara desde com 17 anos comprador. já era comprador. E aí... E vendedor também, né? Puxa, nasce. Todo mundo é um pouco de vendedor, né? E aí eu empresário, peguei então. e era engraçado que o pessoal vinha às vezes e falava, eu quero falar com o comprador. E eu que atendia a porta, né? Porque mesmo sendo comprador, eu era o cara que chega por último, né? Ali no escritório, né? E eu falei, não, sou eu mesmo. Não, mas o comprador mesmo. Não, mas sou eu. Não levava a sério. Que era um Isso menino. sempre me acompanhou, viu? A vida inteira foi uma coisa que nunca me atrapalhou, mas eu sempre me preparava, né, mentalmente, que eu falei, essa pessoa vai me desvalorizar, Nossa. né? Porque sempre tudo muito cedo, né? Sim. Uhum. E aí, trabalhando nessa administração ali, nessa fábrica de sofá, eu fiquei até os 21 anos de idade. E aí, eu não tinha mais para onde crescer, meu. Eu dominava tanto o gerenciamento produtivo ali, Sim, o que ia se fazer dentro da fábrica, ajudava a programação, né, no PCP, então a gente estava modernizando, ficando mais fácil. E, enfim, aí um dia havia algumas coisas erradas que eu não conseguia mudar. Eu falei, eu vou embora. Seu tempo ali, né? Eu não ia virar dono. Sim. Né? Porque eu enxergava isso nos donos, né? Não ia ter essa oportunidade. Sim. E aí eu montei a Original Interiores, né? Que é a loja. Né? E primeiro foi a loja. Tá. Né? Mas aí você não fabricava nada, você só comercializava. Eu só comprava e revendia. Eu saí da fábrica e falei, a fábrica não dá dinheiro. Cara, tô fora, vou, porque eu já vendia também já nessa época, né? Eu atendia muito, eu cuidava dos representantes dessa fábrica, né? Então imagina, cara, tudo bicho que ganhava 10 pau por mês naquela época, em 2007. Era muito dinheiro. Os caras monstros, sabe? Vendia demais. Rio de Janeiro a gente vendia muito, aqui em São Bernardo do Campo, toda São Paulo, Campinas. Os representantes, eu tomava conta deles, né? Então eu tinha que fazer muita visita junto com eles, que eles tinham dúvida. Eu, como eu era muito técnico, trabalhei dentro da fábrica, trabalhava na administração, então ajudava muito eles a vender. E aí eu olhava aquelas lojas que a gente vendia o sofá por R$500 naquela época, e os caras vendiam por 5 mil. Nossa, eu vou ter uma loja dessa. Sim. Né? Esquece que fabricar o quê? Vai revender. Aí, quando eu abri a loja, eu vi a dificuldade de colocar R$1 em cima, né? E conseguir vender aquilo, não é né? bem assim, né? Precisa de nome, né? Realmente, tinha muitas empresas que a gente vendia, porque a gente trabalhava com uma linha alta. Né? Nessa empresa era uma linha alta, sempre foi uma boa qualidade. E montei a loja. Montei a loja dia 21/7/2007. Tá. 21 de julho. A Original Interiores. Foi a Original Interiores. Foi a revenda. Só estofados ou você só trabalhava? Sofá. Só sofá. O primeiro dia só tinha sofá. Mas a ideia era ter uma loja de móveis, né? Tá. E com o tempo foi acontecendo. A gente foi agregando mesa de jantar. Naquela época a gente vendia estante. Hoje é painel, né? Aí da estante virou rack, do rack hoje é painel. Sim. Né? E então assim, a gente trabalhava com, depois de um tempo, né, sala de estar e sala de jantar em geral. Esse era o nosso foco. Tudo isso lá no ABC. Isso, no ABC, em Santo André. Santo André. Né? A gente tinha uma loja no centro comercial do Parque das Nações ali. Tá. E logo em seguida abriu outra no Santa Terezinha, que também foi um achado muito bom, depois eu conto. Mas aí no Parque das Nações, a gente começou vendendo já a mesa de jantar logo depois e deu certo. Eu era o vendedor, né?
Então tinha que tocar, e era eu e meu sócio, né? Meu sócio Maurílio Martins, que vai assistir a gente com certeza. Maurílio, grande abraço, tem um casamento aí. Abraço, Maurílio. Ano que vem vai completar a maioridade, 18 anos, estamos juntos. Ah, legal. Né? E você vê, quando eu fui sair da empresa, eu não tinha dinheiro. Eu ia pegar minha rescisão, né? E ia investir no que desse. E a minha Sim. ideia era essa loja de imóveis, por menor que fosse, né? Sim. E aí eu falei, vou precisar de dinheiro, não tem jeito. E aí eu fui atrás do Maurílio, né? Amigo na época, e ele era o motorista da fábrica onde eu trabalhava. Caramba. Um dia um libanês, né? Eu vendia muito para libanês, muito. E aí um libanês falou, Denis, você vai sair da empresa? Puxa, não faz isso. Vai abandonar o patrão? Eu falei, não, vou ter que sair, não tá dando mais não. Ele falou, não, tudo bem, você tem competência. Mas, falaram que você vai abrir sociedade com o Maurílio. Eu falei, mas o Maurílio é motorista, ele não entende nada. Eu falei, eu tô lá já há muito tempo nessa empresa, 8 anos. É o cara que mais cresceu lá dentro. Ele Aí, tinha uma tá vendo? Kombi, hoje tem 2 caminhão, carro importado, anda de carro importado, e o restante tudo ferrado. Eu preciso trazer esse cara pra ser meu Isso aí eu sócio. preciso dele mesmo, porque o cara tá prosperando, meu, né? Tá vendo? E aí o libanês, né, chamava Tarek, o Tarek falou assim, você tem razão. E estamos com essa sociedade, deu certo até hoje, né? Ele era motorista e eu auxiliar administrativo, era registrado ainda como auxiliar administrativo, Caramba. né? E aí, enfim, montamos a loja em 2009. E aí eu tive muita dificuldade com o pessoal, né, das fábricas, porque eu fui fabricante. E aí eu pedia para fazer uma certa modificação, ou chegava na fábrica e falava, a gente precisa lançar um produto assim assado que vai vender, tô vendo. Uhum. Eu sempre enxerguei muito longe, muito na frente, sabe? E aí o pessoal, não dá. Não dá pra fazer. Não vende. E aí eu vi essa dificuldade, falei, nossa, vou ter que abrir uma fábrica. Em 2009 abrimos a Original Indústria. Caramba. Então, nesse meio tempo, tinha um espacinho que era uma reforma. Né? Era do Maurílio, ele tinha sociedade com outra pessoa, e aí não estava dando certo, a outra pessoa saiu e o Maurílio não sabia tocar, né? O Maurílio tem uma facilidade muito grande de aprendizado, né? Mas tinha muita coisa, ele tinha os caminhões dele para tomar conta, tinha a loja que a gente abriu. Não era a área dele, né? E aí ele ficar ali na tapeçaria de reforma, ele não ia conseguir, né? Uhum. E eu falei, não, fecha não, Maurílio. Vamos fazer os sofás especiais que a gente quer vender, vamos fazer lá. Era o tamanho dessa sala aqui, um pouquinho mais alto, só porque eu montei um mezanino e costurava em cima. Caramba. Né? E aí Fazer a montagem. E aí a gente de fazia baixo. tudo um sofá especial. Eu lembro que para entrar dentro da tapeçaria tinha que tirar tudo de dentro, colocar na calçada. O orelhão era o nosso telefone do escritório. Nossa senhora. Caramba. E aí, isso lá em 2008, né? Aí em 2009 a gente foi para um espaço um pouquinho maior, né? Que também hoje, de olhar para nós como era pequeno, né? 200 metros quadrados e começamos a fabricar, né? Mesmo, para nós. Mas ainda você comprava e revendia? Ainda comprava, revendia, porque não dava conta. Você ainda, né, fabricava. Né? Os especiais mais você fazia. especiais. Isso, aí fazia mais especiais, aqueles sofás que o pessoal não queria fazer e eu achava que Uhum. a gente tinha que ter, né? Ou em outros locais, outras fábricas, era muito absurdo o preço, então eu falei, não, vou customizar isso daí, Sim. né? Legal. Então, e aí começamos a fabricar. Onde eu trabalhava, a empresa quebrou. 2, 3 anos depois que eu saí, fechou as portas, né? Caramba. Passou uma crise financeira, e aí os clientes do pessoal começaram a vir me procurar. Porque sabia que eu estava com fábrica e sabia quem fazia girar naquela fábrica lá era eu, né? Ou seja, mesmo padrão, mesma qualidade. Enfim. E aí eu peguei e falei pro pessoal, falei, olha, eu não tenho capacidade produtiva para atender, né? E aí tinha um senhor de 80 anos de idade, representante, né, de vendas. 80 anos. 80 anos de idade. Ele falou, você sabe enxergar a oportunidade, não sabe? Que eu sei, né? Então a oportunidade tá passando de novo. Às vezes não passa mais. É a voz da experiência Ele falando, falou, 80 anos de idade. 80 anos. Sabe o que tá falando. E aí eu falei, caramba, puxa. Eu falei, não, tá bom, então eu vou entrar. Ali no ABC é bem conhecido, chama COP, Cooperativa de Consumo. Antigamente era só quem trabalhava na Ródia podia comprar, né, dentro do supermercado. Uhum. Então eram produtos mais em contas, né, arroz, feijão. Essa foi a
a ideologia que a Rodia montou esse supermercado. Aí depois foi aumentando, crescendo, e aí foi vendendo de tudo, e aí vendia móveis, né? Então, e aí essa empresa que fechou onde eu trabalhava também vendia para a Coop. E aí, como fechou, o representante veio atrás de mim. E ali foi uma grande parceria, né? Aí foi bastante aprendizado. Abrimos 13 lojas de uma vez, praticamente. Caramba. Né? Num ano abrimos uma, no outro ano abrimos mais 3, depois mais... E foi indo. Tudo pela região. A Coop tem... Supermercados Coop tem forte no ABC, né? Ali em Mauá, Ribeirão, Santo André, São Bernardo do Campo. Domina ali bastante mercados, né? Hoje ele mudou o modelo. E aí... 13 lojas num período de quanto tempo? Cara, 2 anos. E para você acompanhar esse crescimento exponencial, assim, com atender, né, com fabricação? Foi o grande desafio da minha vida, na realidade. É um salto, né? Foi. Eu lembro que meu filho nasceu em 2009. Eu lembro quando eu fui perceber, ele tinha 5 anos de idade. O meu filho mais velho, Daniel. O tempo passa, né? Eu tenho 2 filhos, Daniel e o Davi. O Davi vai fazer 12 anos agora, daqui uma semaninha, né? E eu perdi, assim, a parte de bebê dele, né? Trabalhava demais, chegava em casa muito tarde, e aí crescendo, e aí a gente mudou de local físico de novo, aumentamos espaço físico, e enfim, fomos aumentando, né? Por causa da demanda que foi aumentando. Então, 13 lojas atender era difícil, era desafiador, treinar vendedor, e aí eu tive que sempre me capacitar. Né? Foi uma coisa muito fácil para mim, sempre procurar coisas novas, aprender coisas novas, era de menos, né? Então, desde moleque mesmo, na época que eu trabalhava na outra empresa, tudo que era palestra gratuita eu ia, né? Então tinha meu conhecimento, tinha alguma coisa no Paço Municipal de Santo André, eu tava indo, né, para aprender, várias workshops. Então, É o que vai te diferenciar, né? Fiz muito Sebrae, né? Uma dica aí para todos os empresários, empreendedores que estão querendo começar ali, carreira solo, vai se capacitar, porque, assim, nunca foi sorte, Na realidade, muito trabalho, muito as oportunidades aparecem para quem está capacitado, né? Porque se você não é capacitado, você não enxerga a oportunidade. Hoje a informação tá aí, né? Tá fácil. Tá tão fácil. Hoje tem muito internet, fácil. Né? O próprio YouTube, né? Tem muito conteúdo gratuito. O próprio YouTube, né? Eu falo até pro nosso time, né? Seja um mero conhecimento num pacote Office. Hoje você não precisa mais, né, fazer um curso de informática. Você tem isso, você tem um videozinho no YouTube, você assiste lá 15 minutinhos, 10 minutinhos. Tira dúvida. Poxa, aprendi a fazer um PROC-V aqui pelo YouTube. Você não precisa. Então, assim, a informação tá aí, vai do interesse da pessoa. Sim. A pessoa ser curiosa, ir atrás de informação. E é gratuito ainda, né? É gratuito. Esse é o melhor. Na palma da mão. Né? Então, assim, hoje tá na palma da mão. Hoje é mais fácil, eu acho. Hoje tá muito mais fácil. Esse é um grande problema, né? É muito imediatismo, né? Então a pessoa acha que qualquer hora ele consegue resolver o problema. Mas a grande sacada mesmo é você se capacitar antes. Né? Então, e aí para treinar vendedores de 13 lojas, aí tinha uma grande dificuldade. A Coop tem 2 lojas, São José dos Campos, deve ter mais agora, né? Mas onde vendia móveis eram 2 unidades, Sorocaba, Piracicaba. Né? Sorocaba tinha 2, Piracicaba tinha 1. Então, locais longe. Então, por isso que eu ficava muito distante de casa. Ah, sim, você tinha que Então, eu saía de manhã, voltava meia-noite, 1h da manhã em casa. Fazia o bate-volta. Fazendo treinamento. Você mesmo dava o treinamento? Eu mesmo dava o treinamento para os vendedores, né? Caramba. E aí, enfim, deu certo. E aí foi a grande virada, em 2016. A virada para baixo. A virada para baixo. Então, ali faltou um pouco de maturidade, né? A gente ganhava dinheiro nessa época, muito. Então, eu comecei a atirar para um monte de lados, né? Eu queria ser construtor. Naquela época, a construção civil estava muito alta. Perdeu o foco. E aí, perdi um pouco do foco, né? Eu investi em locais ali no fio do bigode mesmo, né? Para poder aproveitar oportunidades. Só que aí veio a crise em 2015, que é a Dilma, né? Foi impeachmentada, aí deu todo aquele rolo. Sim. Eu lembro que o mercado retrocedeu e a Coop mudou de presidente. Um presidente que já havia 40 anos, porque a Coop não tem dono, né? É uma associação, né? Uma cooperativa. Sim. E aí São vários mudou o presidente, ele falou, não, eu quero ser um extra da vida. Imóveis não cabe dentro da Coop. Nossa. E aí você tem 13 lojas da noite pro dia.
Fecha 13 lojas. Teoricamente, era o seu maior cliente. Sim, né? Era o único, praticamente. O único cliente, praticamente. Ou seja, eu fui dispensando um monte de cliente ovos estavam sendo depositados na mesma cesta, né? A cesta caiu. Acabou toda... E ali, foi um baque muito grande. Eu acho que eu nem estava preparado por tanta pressão, né? Porque a gente pessoas honestas, né? A gente não gosta de dever, né? Sim. E aí o maior medo era dever, ficar devendo. Mas aí eu saí ligando para um monte de fornecedor. Falei, olha, vou ter problema financeiro, meu maior cliente acabou de fechar, eu vou me estruturar, mas segura aí, eu vou correr atrás. Enfim, foi indo, não deu jeito, quebramos praticamente financeiramente, né? Sim. Então, retrocedeu bastante. Eu tive uma grande escolha de fazer. Ou eu tinha que ficar devendo para os fornecedores ou ficar devendo para o banco. Eu escolhi ficar devendo para o banco. No banco depois, né? Sim, e aí, nunca fiquei devendo para ninguém, a não ser o banco. E aí, mas para mim, me tirava o sono isso. Fora que hoje no banco é assim, você deve R$1.000 hoje, amanhã você deve 2.000, depois você deve 4.000, né? Vai virando uma bola de neve. Vai. A dívida chegou em 3 milhões. Mas isso não era nominal, né? Então, depois de um bom tempo, graças a Deus, a gente conseguiu resolver a questão, né? Sim. Porque a gente foi se levantando novamente. A gente foi agredindo o varejo, né? Que era a nossa loja. Eu já tinha loja, só que eu não dava tanto valor para ela. Porque como você falou, a galinha de ovos de ouro era aquele cliente, né? E ali comecei a aprender tudo de novo, o varejo, se concentrar num mercado diferente, né? Os vendedores nossos, aí tinha que treinar de outra forma. E começamos do zero. Isso em 2016. Isso com uma loja? 2 lojas. 2 lojas. Tínhamos 2 lojas. Naquela época tínhamos 3 lojas. Tá. Né? A outra durou bem pouco, até foi um tiro, não deu certo, fechamos. Junto nesse meio do bolo, fechando com a Coop. Aí aproveitamos e fechamos essa também, que não estava dando resultado, né? E aí a gente falou, vamos se concentrar nessas 2. Então, se apequenamos de novo, foi passo para trás. Para depois dar outros para frente. Exatamente. Conseguimos ficar mais firme. Sim. E, né, fui procurar a melhorar em questão de gestão, principalmente, né? Dentro da fábrica, colocar processos, né? Para poder a gente ter uma demanda mais sadia dentro da fábrica de produção. Né? Porque quando você produz muito, você acaba não olhando muito o desperdício, né? E aí quando você está produzindo pouco, foi o que aconteceu, de muito veio para pouco, a gente viu quanto a gente desperdiçava, né? De tempo, dinheiro, material, né? Então era muito dinheiro, você vai caçando os problemas onde são, né? Sim. Enfim. E foi otimizando. E foi melhorando. Então assim, esse tombo assim, serviu de um grande aprendizado. Sim. E voltamos para o mercado, né? Do varejo. Voltamos a vender também para CNPJs, né, em geral. Tá. E foi abrindo mais clientes. Foi abrindo clientes, CNPJ, no atacado, e no varejo foi andando, né, foi melhorando. Nos estabilizamos. Lá para 2020 a gente já estava bem, né? Aí veio a pandemia. O brasileiro não tem paz. Chegou lá... Nossa. E aí veio a pandemia. Mas teve bons momentos, tirando, né, Deus me livre, né, tirando todos os problemas, né, as mortes, mas para nós que estamos inseridos, né, principalmente para a questão dos móveis, sofá, cama bloca, a gente teve bons momentos ali, né? Cara, então eu ia chegar nesse ponto, né, para falar da fonte do sofá. Eu tive que contar tudo isso, né? Puxa, já tentei de tudo nessa vida, já fui para todos os lados, vendi para CNPJ, vendi para cliente grande, cliente pequeno, varejo, loja própria. Atender o varejo, né? Cara, chegou a pandemia. Não deve ser fácil, porque você tem que fazer a logística de tudo aqui. O cara comprou um sofá. Diferente. A equipe que entregava para o varejo tinha que ser diferente da equipe que entregava para os lojistas. Né? Então, atendimento. E aí, só que como a gente, na Coop, né, que a gente vendia, ficou muitos anos vendendo lá, a gente que atendia mesmo o cliente, dava todo o suporte. A equipe era da fonte. Toda a logística era da original. Ah, tá, perfeito. Era da original. Então a gente que dava todo o suporte da venda, né? Porque na Coop você não podia ter o vendedor
lá dentro, é promotor. É igual você vai no mercado, não tem aquelas meninas que sim, o pessoal fica servindo algumas amostras? Promotores são os promotores, né? Caramba. Então tinha que registrar eles como promotores, não podia ter vendedor, para não ter vínculo empregatício dentro do mercado. Mas meu promotor era o vendedor, né? Claro. E aí, então a gente dava o atendimento de venda, só o recebimento que não, né? Então, a pessoa pagava para o supermercado e 30 dias depois que eu entregava, o supermercado pagava para mim. Tá. Né? E, enfim, a gente já fazia todo o trabalho do pós-venda também. Então, a gente conseguiu um bom know-how aí de conhecimento. Né? Então, para o varejo e conseguir misturar com o CNPJ, para a gente estava fácil. Né? Até hoje é assim. E aí, chegou na pandemia, a gente estava com uma produção muito alta. Antes mesmo de aparecer um caso, né, de Covid no Brasil, na China. E a gente estava com a produção inchada, né, precisando mudar de espaço físico novamente. E veio a pandemia. A gente estava já com um galpão, que hoje é onde estamos instalados, né, que é gigante, complexo ali. E a gente estava tudo pronto. E aí chegou a pandemia, chegou o Covid. E agora, né? E foi, fecha a loja. Vamos mudar ou não? Aí mandou fechar as lojas. E... Isso era 2020, né? 2020, fevereiro, né? Para março ali, né? Foi isso mesmo. E eu já tava, porque final de ano foi, de 2019 para 2020, foi assim, surreal de vendas, né? Como eu falei, já estávamos bem novamente. E eu tinha bastante pedido, tava com prazo de entrega extenso. E eu falei, E agora, né? Mudo ou não mudo? Tava pronto para mudar. E os clientes lojistas que eu atendia, doido para que eu aumentasse a produção. Né? E eu falei, nossa, vou mudar. Eu acho que essa pandemia vai passar, né? E vai dar tudo certo, vou mudar. Mudei. A pandemia se agravou. Sim. Aí os pedidos estavam assim, começou a declinar. Teve um momento que parou, um monte de cliente cancelando o pedido. Exatamente. Quando a gente estava muito inchado de produção, Vitão, né? A gente tinha que fazer programação de venda. Então, se você não colocasse a sua programação, vocês passaram por isso. Você ia ficar sem. Você não ia ter produto. Você tinha que colocar, falar, mas eu não sei se eu vou usar, não. Põe, chegando perto ali do seu pedido, a gente vê se você vai querer o azul, vermelho, branco, né? Sim. A gente vai destrinchar. Mas garante o pedido, senão você vai ficar sem. Sim. A gente estava nessa forma, antes da pandemia. Antes então, a gente já estava nesse estágio. Antes da pandemia, eu estava nesse estágio. Então, o que aconteceu ali? Quando chegou a pandemia, para mim tava fácil já. Né? Já tinha mudado. E aí, eu já tinha mudado. E aí, só que essas programações começaram a cancelar. Eu vendia muito para libanês. Libanês, meu amigo, ele não tem negócio de correr risco. Sim. A cultura é diferente, né? E aí, cancela. Falei, não cancela, cara. Não cancela, pelo amor de Deus, não cancela não. E aí, enfim, caiu bastante ali os pedidos. Eu lembro um dia... Eu falava pro pessoal, falei, gente, vamos trabalhar porque a Covid não vai entrar aqui dentro da fábrica. Só, né? Puxa, a gente fica até um pouco egoísta. E aí eu saí naquele dia, o pessoal tudo aceitou trabalhar na fábrica. Ninguém falou não. A gente tá com bastante pedido ainda, mesmo com os cancelamentos, a gente tinha uma grade de quase 2 meses de produção. Falei, vou me virar para vender, né? E nisso suas lojas já... A minha loja fechada. Meu sócio que estava tomando conta do varejo, né? Ele falou, não, Denis, vou fechar, os vendedores estão com medo, a guarda municipal. Eu tenho uma loja que é 50 metros de vitrine de vidro, numa esquina. Não tem como você atender o cliente escondido lá dentro. Não tem porta. Não. E era a minha melhor loja. Eu falei, tem que fechar mesmo. A guarda municipal passava ali e batia na porta. Né? E aí ele falava, não estamos trabalhando não, né? E aí... Enfim, aí eu lembro um dia assim que pegou pesado assim, no meu pensamento. Um dia eu tava saindo de casa, aí você pensa, eu moro ali perto do centro de Santo André e a empresa ali no Capoava, né? No polo petroquímico ali. Onde então é hoje? Eu pego um bom pedaço da Avenida do Estado. A Avenida do Estado, amigo, trânsito. Sim. Aquele dia eu saí, eu não trombei com nenhum carro na rua. Teve dias que era assustador, aperto no coração. Eu falei, eu vou matar todo mundo na fábrica. Nossa. O que eu tô fazendo? Eu tô sendo egoísta. E aí... Mas o pessoal tava animado. Esse é o grande diferencial, assim, que foi a mudança de chavinha minha, pessoal ali,
que ninguém me ensinou, simplesmente caiu a ficha. Foi, o ser humano é extraordinário, né? Como eles estão querendo, e ali o pessoal fazendo, por exemplo, quem pegava ônibus vinha de carona com o outro, se protegendo, né? Estavam dando um jeito. Cara, o pessoal tava engajado mesmo. Eu falei, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que vender. Sim. E aí comecei a usar de todos os artifícios para poder não deixar a venda cair, porque já não tinha mais os pedidos programados. Os pedidos programados estavam todos cancelados. Mas aí veio aquela curva, o V, né? Fez assim e depois fez assim. O pessoal ficou em casa, né? E o ramo moveleiro foi muito agraciado, o moveleiro da construção, né? Também. Sim. O pessoal começou a cuidar mais da casa. Exatamente. E viu aí, que tava na hora de trocar o sofá. Meu, o pessoal, a gente trabalhando, só podia vender, né, no WhatsApp, né? Então, como eu falei, tem uma loja de vitrine, então eu ficava meu sócio e a esposa dele. Os vendedores tudo em casa. Não vamos colocar, né? Porque trabalhar com o público, né? Sim. Ali na fábrica, pelo menos, era só nós e nós, né? Se protegia o máximo que podia, né? Sim. Mas o público, tipo, você tinha medo, né? As pessoas tinham medo mesmo de sim, morrer. né? Poxa, vai saber, né? Será que esse daí tá contaminado ou não? Exatamente. Então, ficava época fechado. Das máscaras. Né? Ficava fechado dentro da loja, atendendo via WhatsApp, tentando fazer alguma venda, coisa que era inovadora, coisa fora de série, sabe? Como vamos vender no WhatsApp, né? E aí pegou e os clientes começavam a ligar, bater na porta para poder comprar. Eu falei, da fábrica? Não, lá na loja. Na loja. Mas teoricamente a loja estava fechada. Estava fechada, mas enfim. Começamos a vender bem, os lojistas também, aí começou todo mundo a perceber que dava para poder vender escondido, né, ou à distância. A gente fazia um programa, compra o sofá chega na sua casa, se você não gostar, não tem problema, pode mandar de volta, né? Então, não precisa nem vir ver o sofá. Por isso que, o sofá é uma coisa de toque, é tato. A pessoa gosta de sentir. Sentar, né? Mais que venda bastante, hoje a gente tá um mercado aí disruptivo aí, né? Então, venda bastante na internet, mas ainda a maioria gosta de tocar. E ter o contato ali, né? Vai ter o conforto, né? Você tá comprando um sofá para atender o seu conforto. Exatamente. E aí, enfim, começou a vender muito. Legal, bacana, né? Os lojistas também começaram a se restabelecer. Muito lojista quebrou. A gente somou um passivo muito grande de dívida com os lojistas. Atrapalhou bastante o nosso meio de campo, mas conseguimos, com a demanda alta que começou na Covid, né? Acabou se sustentando. Mas aí veio a fase roxa, não sei se vocês lembram. E aí na fase roxa que surgiu a fonte do sofá. Na fase roxa, os lojistas já estavam com o bucho cheio. E aí já tinham vendido pra caramba. O Dória mandava multar todo mundo. Tive lojista meu que ligou chorando. Tinha que fechar, né? Acabei de inaugurar uma loja aqui, porque você vê como tava vendendo bem. O cara inaugurou uma loja no meio do Tatuapé aqui. Lockdown, perto. Né? Lockdown. Foi. Veio a fase roxa. Porque o pessoal abriu no Natal para poder o comércio girar, deixou o carnaval rolar, e aí veio aquela enxurrada de Covid, hospital lotado, montando tenda. Travou tudo, que isso foi em 2021 já. Né? Tinha rodízio até de carro essa época, eu lembro. Nossa, mas que loucura. Placa ímpar, placa par, não podia sair na rua. Foi isso mesmo, Vitão. Loucura. Foi nessa época aí. E aí aconteceu de novo. Caiu os pedidos, lojistas falaram, não, fica tranquilo, eu tô bem. Né? Cancelando. Teve lojista que falou isso pra mim, Denis, não, fica tranquilo, tô bem. Eu falei, mas não cancela os pedidos, não. Não, cancela. Meus clientes, qual que era a maioria? Libanês, judeu, né? Então, foi, puxa, os caras não correm risco. E aí eu falei assim um dia pra um. Falei, vocês estão criando um monstro. Porque eu já tinha um planejamento de fazer um estoque virtual pro lojista. Como o lojista tinha alguns que estavam mal da perna e tinha que fazer programação muito longe, e ele não conseguia, né, bancar, se programar. Então eu falei, vou fazer um estoque virtual para esses pequenininhos. Usar o seu estoque. Né, usar o meu estoque virtual. Legal. Ele entra lá no meu aplicativo, opa, esse sofá, então ele pode vender de imediato pro cliente dele. Se ele quiser buscar lá na fábrica, visão boa. Ele ia fazer isso, né? Então eu tava com isso já no pente, pronto para lançar. E aí veio essa fase roxa e eu falei, eu vou usar esse estoque virtual para mim mesmo. Sim. E já que não pode abrir as lojas, fábrica não tem problema, né? E aí onde surgiu a fonte do sofá. A fonte do sofá surgiu aí. Eu falei, vou aproveitar mais dessa oportunidade. Tá me apresentando.
E vendemos muito, fazia fila de carro, fazia fila de gente, não dava para atender, a gente tinha reclamação que demorava para atender, sabe? E a gente sem material humano para trabalhar. Sim. E aí fomos vendo as oportunidades aparecendo. A Fonte do Sofá foi um grande diferencial no mercado regional nosso aqui. O pessoal viu o modelo de trabalho, copiou, deu certo também para alguns. Então é a fábrica atendendo direto o cliente. Então a gente usou igual um supermercado. Tem o Extra e tem o Açaí. Sim. O Extra é do varejo, o Açaí é o atacarejo. Então a gente fez a fonte... A original é o meu varejo e a Fonte do Sofá era o atacarejo. Porque eu coloquei o mesmo preço que eu vendia para lojista, eu coloquei para vender lá na fábrica. A gente limitou um pedaço da fábrica até dentro da fábrica ali e montou um showroom. E aí a gente fez um marketing muito bom, né? Foi onde eu fui me familiarizando mais também com marketing. E aí eu vi que realmente é necessário. Vale ressaltar e parabenizar vocês aí, porque realmente o marketing da Fonte do Sofá é diferenciado. Sim. Aí, ó. Os caras estão sempre ali, né? O pessoal de marketing tá ouvindo aí, hein, ó. Fazendo live. Estão de parabéns, né? O Instagram ali tem 300.000 seguidores. E reais, hein? Reais. Né? Os caras fazem... Faz passaram live, agora, né, no sorteio. Black, né? Fizeram live, sorteio. E bomba as lives, né? Bomba. Cara, a gente enxergou esse mercado na Fonte do Sofá. As pessoas não saíam de casa mesmo. Foi uma grande tragédia que estava acontecendo no Brasil. Aí que foi o bom até, acho que de rede social, né? Foi isso mesmo. As pessoas procuravam tudo na rede social. E aí a gente passava na TV, passava nas redes sociais. Aí a pessoa entrava em contato com a gente via WhatsApp e comprava. Nunca vi uma coisa acontecer dessa maneira, assim, de a pessoa comprar sofá à distância sem ver. Pela internet. Aí eu falei, vai dar uma devolução, né, gigantesca, expectativa, né? E realidade. Só que como a gente trabalha com uma linha média alta, né? Não teve nenhum. Caramba. Cara, a gente ficou 2 anos, teve uma devolução. Né? Nossa, que a gente chama de reversa. Falei, a reversa vai matar a gente, porque a gente via números de mobile, madeira, a gente não aguenta. Né? Então, se acontecer com a gente já já tira o pé. Mas nunca tinha acontecido. Aconteceu uma em 2 anos. Caramba. Né? E aí, foi fácil resolver também. Cara, foi tranquilo. Porque assim, as pessoas às vezes viam que a internet dá essa impressão, né? Vou comprar, vamos ver como é que chega. Né? A pessoa já espera para menos. E aí chegava o sofá da Fonte. Surpreendia, com a qualidade, né? Acima, surpreendia a expectativa. E a pessoa não... Que legal. Por mais que às vezes até ficava diferente do que ela queria, ela ficava com o produto, porque o produto tinha uma qualidade excepcional. Isso a gente vê bastante. Vejo no Instagram de vocês compartilham várias vezes, eu já vi isso. A experiência do cliente, né? Então o cliente manda foto, né? Manda um depoimento, né? Mostrando o quão satisfeito está com o estofado. Isso é a rede social é para isso, né? É para isso. Eu falo assim, eu vejo muitos lojistas, né? E parceiros que também seguem da mesma forma, do mesmo modelo de trabalho, e eles não querem entrar nesse meio de rede social. Falam, você vai ficar para trás, né? Então, as pessoas não conseguem ali... Pode falar aí. Aproximar mais. Tá bom. Todos ouvindo agora. Né? Tranquilo. É um leve ajuste técnico. Obrigado. E aí eu falei assim, se você não entrar nesse mercado, gente, vocês vão ficar para trás, vocês têm que mostrar a realidade. Sim. Mas meu ambiente é feio. Gente, vê os vídeos da Fonte do Sofá lá no comecinho, em março de 2021. Passa lá para trás, lá, você que vai estar... Desce no Instagram. Desce o Instagram, igual o Vinícius falou, vejo meus primeiros vídeos, eu falei, nossa, né? Dá vergonha. A gente gravava, a gente chamou uma TV forte, regional, né? Que era da Gazeta, chamamos Mega TV. Colocamos lá dentro da fábrica, filmar pedaço de madeira, sabe? O chão cru, o chão fabril. E deu resultado. Então, tem que acreditar que a rede social, no nosso meio... Principalmente, né? B2C, né? É o B2C, entendendo o cliente final. O cara tá com o celular na mão ali. Porque as pessoas querem encurtar o caminho hoje. Exato. Né? Então, ela já não quer, às vezes, mais ir na loja. Desculpa você, lojista, tá? Mas você tá com os dias contados, tá? Escuta bem isso, ou você se reprograma aí mentalmente, porque loja vai acabar, Vinícius. Vai. Loja vai acabar, Vitão. Vai.
Tá? As pessoas estão se acostumando cada vez mais a comprar à distância. Comprar online. Comprar online. E normalmente quem domina o online são os fabricantes, não são os lojistas. Tá? Sim. Então, e aí o varejo vai perder uma grande parcela. Vai deixar de existir? Creio que não, porque ainda tem pessoas que não querem realmente se entreter na internet. Exato, né? Tem. Meu mercado acho que é uma parcela bem pequena, né? Mas. Então. Acho que ainda vai ter, mas. E aí. Mas para ter uma experiência ali. Até tem um business plan, né? Meu. E aí, depois eu mostro para vocês aí que é confidencial, né? Legal. É uma coisa muito legal, né? Que é pro futuro. E aí. Que é, assim, vou dar um spoiler. A loja autônoma. Então, se vai existir tudo loja, ela vai ser autônoma, né? As pessoas não querem, elas querem ter, como você falou, né? O cliente, a experiência. Eles querem ter a experiência de ele mesmo escolher. Quando você vai no Burger King hoje, quem te atende? O Totem. É o Totem. É você que se atende. É isso mesmo. Escolher o meu lanche, quero sem personalizar salada, o tamanho. Batata. É isso. Chega o lanche, coloquei batata no meio do lanche, que legal. Verdade. Então, 3 carnes no meu lanche. Então, assim, e aí a Fonte do Sofá vem se transformando aí na líder de vendas no varejo, né? No atacarejo. Né? Por ter essa percepção inovadora. E principalmente, porque dá valor ao ser humano. Tá? Primeiro de todos. Primeiro do ser humano que se dá valor. É o ser humano que está dentro da empresa. Né? Esse é o primeiro de todos. Porque ele tendo valor lá dentro, ele vai valorizar o cliente. Sim. Né? E aí quem ganha em tudo isso daí é o cliente. Com certeza. Então, se a gente consegue passar para os nossos colaboradores, né, o nosso time ali, não é só o de vendas. Não todo mundo tem que estar envolvido, né? É a mocinha que limpa a empresa, sabe? Que é responsável pela limpeza. Ela tem que pensar o que ela está fazendo ali para poder vender mais. Né? Para o respeito que ela tem pelo cliente. Porque se ela deixar um banheiro limpo para o pessoal usar, o pessoal vai usar com vontade ali, com carinho. Fala, nossa, como a nossa empresa é boa. E aquilo reflete no produto final. Exatamente. A satisfação do cliente não está resumida na área comercial ali, né? Num bom atendimento, não é só vendedor. No produto. Não, eu falo isso bastante, todos os setores da empresa tem essa parcela, né? De responsabilidade, né? Esse zelo, né? Poxa, desde o cara da produção, é o que você falou, todos os setores, o administrativo, o financeiro, todo mundo tem que ter esse zelo, esse cuidado, porque no final do dia, né, a gente não é nada sem os nossos clientes, né? É isso mesmo. Então, e aí nesse meio a gente descobriu a Elfas, né? Sim. Então, puxa, a gente precisava crescer. Exatamente. Aí foi em 2022, né? 22. Julho de 2022. Para aqueles empresários, empreendedores, começando novamente, a gente tem que se capacitar. E capacitar é nada mais, nada menos que conhecimento. E aí, eu muitos anos fiquei afastado de eventos, que nem uma Bimad, né? E Formobile, né? Eu não ia, porque eu falava, é mais do mesmo. Até na Bimad a gente ia prospectar cliente. Você vê? Né? E aí... Verdade. E eu fui acho que fazia muitos anos, acho que foi na primeira Formobile depois da pandemia, né? Foi. Na verdade, essa Formobile, se não me falha a memória, era para acontecer em 2020. Aí foi prorrogando, aconteceu em 2022. A gente fez a Formobile, entre aspas, de máscara ainda em 2022. Foi sim. Né? Acho que estava no finalzinho. Era mais ou menos isso mesmo, mas foi mesmo. Foi quando eu conheci a Elfas. E aí, então eu tava precisando me capacitar mais, porque o mercado tava mudando, eu precisava melhorar. Falei, um dos nichos tá no meio dos grandes. Exatamente. E aí eu fui numa Formobile e conheci a Elfas. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos em questão de ferramenta, maquinário. Porque as ferramentas que tínhamos era o que todo mundo tinha no mercado. Sim. E eu falo, quando existe comodismo, quando você domina o mercado, né? Que as empresas grandes têm que tomar muito cuidado sempre, né? É não inovar. E aí eu tava até comentando antes aqui com o Vinícius, né? Com o Vitor, né? E eu tava umas 3 quadras, eu acho, da Elfas. E eu já tinha visto algo parecido há muitos anos atrás e eu ouvi. Nossa, é um grampeador automático. Eu preciso saber onde está
esse stand. Você que já conhece o barulho. Fui seguindo pelo barulho mesmo. Pelo barulho. Cara, quando eu vi, era um japonês. Como é que chama o japonês lá? Marcão. O Marcão. Foi o Marcão ou foi o Hiro? Não, né? foi o outro. O mais baixinho? O baixinho. É o Hiro. É o Hiro. Pedro Saito, né? Ele mesmo. Vulgo Hiro. Vulgo Hiro. Perigoso. Tá com a gente há pouco tempo, só há 20 anos. Conheci o Marcão lá também na oportunidade, ele me explicou tecnicamente, porque eu gosto muito da técnica mesmo, saber como que é o martelo, o usuário, né? O pistão, eu quero saber que tipo de que é o metal usado dentro, e aí o Marcão sabe responder tudo, meu. Sabe, tudo na ponta da brilhou meus olhos, meu. Eu falei, nossa, amor à primeira vista. Quando ele falou do martelo, como que era a separação, né? Sim. Porque tem algumas ferramentas assim que você dá problema numa pecinha, condena tudo, o kit inteiro, né? E eu vi um mecanismo que era do grampeador, eu falei, nossa, meu, eu quero esse grampeador. Eu acho que eu peguei um. Não fazia a minha realidade em questão financeira. Eu falei, não, mas eu preciso melhorar a minha empresa e eu preciso de máquinas iguais a essa. Sim. Então, assim, tem coisas assim, que tipo, no começo pra mim era caro, viu, Vinícius? Eu falei, nossa, é caro uma máquina dessa. Você olhar ali o valor, né, assim, o preço, na verdade. O preço, né? Sem ter a experiência, né, sem saber fazer aquela conta, né? Não. Mas peraí, produtividade, esquece manutenção, máquina não vai estar parada, o colaborador vai estar, né, poxa, feliz, você está investindo no colaborador com equipamento novo e ergonomia, né? 2 quilos, né? É esse papo do vendedor que me convenceu. É olhar mais pro custo-benefício da máquina. E aí eu comprei, detalhe, viu, gente? Presta atenção que eu vou falar. Essa máquina vai ser minha, lá da fábrica. Toda vez que eu for fazer uma experiência de um sofá novo, né, de alguma peça, olha só, sou eu que vou usar. Você não tinha soltado ela na produção ainda não? Não, mas quando eu mostrei, meus... Saiu briga. Detalhe, você comprou essa aqui primeiro. Foi automática. Foi automática 1440, né, leve, prática. E aí eu falei, não, meu... O menino olhou e falou, Denis, deixa eu ficar com essa máquina. Pelo amor de Deus, Denis. Eu falei, não, meu, isso daqui vale muito, é muito caro. Rolou um ciúmes dentro da ainda fábrica. Tinha o pensamento, é muito caro. E tudo aquilo que é caro, na realidade, é aquilo que não te dá retorno. Exato. O rapaz começou a trabalhar com a máquina. Né? Era surpreendente o que ele fazia. Até hoje, ele parece que tá com o grampeador pequeno na mão. Sim. Caramba. Nossa, é uma coisa de louco. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso passar essas máquinas para os outros também. Olha que legal. Porque a máquina que parecia ser cara, na realidade, ela me dava uma produção muito melhor. E outra, não quebra. Não quebra. Dificilmente quebra. Cara, eu acho que eu tive problema de óleo. Eu fiz até a gente fez um levantamento, né? Você conheceu ali a gente em julho de 2022, se apaixonou ali pela 1440. Nesse intervalo, né, até hoje, você adquiriu 17 grampeadores. E aí tem um ponto legal aqui, né, que a gente está comentando do automático, não só o automático, né, o oitentinha para tapeçaria, você investiu também em automático para montagem. Para montagem. Dos 17, 9 são grampeadores automáticos. E conta pra gente, por que você investe em grampeadores automáticos? Poxa, ganha produção, o seu pessoal consegue trabalhar legal com um grampeador automático? Quando eu coloquei o oitentinha, né? O pessoal não via muita funcionalidade para ele. O grampeador é muito rápido. E as peças nossas não é sequencial. Sim. Né? Então, por exemplo, você vai fazer assentinho de cadeira, fábricas de cadeiras, né? Existe uma máquina que vem com um pistão hidráulico, faz uma pressão no assento, né? E ela vai dobrando o tecido. Então, eu acho que você não precisa nem de um ser humano na realidade ali. O cara segura o grampeador e fica, e a máquina vai rodando. Caramba, né? Bem automatizado. Né? Assento redondo, quadrado, tem o quadrado também, legal. A máquina faz o grau 90 graus ali, né? Então, a máquina dessa é perfeita para uma empresa dessa. Para a gente, não. A gente tem que fazer uma prega, sim, né? A gente tem que puxar o tecido com o punho, né? Só que é aquilo. Vem a necessidade, precisa aumentar a produção. E aí a gente vai pensando, fala, tem uma máquina que dispara sozinha praticamente. E aí a gente vai inventando o produto para aquela máquina. Olha que legal. Então, assim, hoje minha produção que a gente fazia 18, 17 sofás por dia, hoje faz 23, 26, depende do modelo. Aí você fala, você aumentou o pessoal. Bem coloquial, bem pontual. Bem pontual.
né? Você investiu então, em equipamento mesmo, em né? Equipamento, tanto automatizar... Não só grampeadores, também outros equipamentos, exatamente, né, que você vem investindo. E assim, até uma coisa legal, a gente foi instalar uma máquina de puxar percinta sozinha, né? Ela puxa sozinha a percinta. Aí precisa do operador pro grampeador. E aí o rapaz que foi instalar a máquina, falou, nossa, nunca instalei uma máquina com um grampeador desse. Vai ser a primeira vez. Tomara que a máquina funcione. Porque a máquina, ela conta a quantidade de grampo disparado. Caramba. E aí o medo era ele não conseguir contar o grampeador. Na sincronizar realidade, ela com essa máquina de porque percinta. É o grampo contado. Eu lembro que cada percinta, se eu não me engano, posso estar falando besteira, são 8 grampos. Então você consegue controlar, né? E aí você tem todo o ajuste no grampeador, né? Sim. E da máquina também. Então, assim, a máquina deu uma dificuldade ali no começo para poder instalar o grampeador nela, para ela reconhecer o grampeador. Sim. E na produção, ninguém quer mais o comum, né? Só quer esse tipo de grampeador. A gente precisa comprar mais até, porque conforme vai ser assim, eu não vou jogar os grampeadores antigos fora. Sim. Mas conforme vai quebrando, eu já não conserto mais. E aí eu vou lá e adquiro mais grampeadores. Se eu não me engano, a gente tem hoje lá 30 e poucos grampeadores, né, do 80 funcionando ali na fábrica. E a gente já tem, eu acho que 30% das máquinas são elfas, sim, né? Da Irving, né? E como você comentou, nesses mais de 2 anos, lógico, né? Você foi comprando gradativamente. Você teve ali, acho que um episódio de manutenção, que eu vi, você olha ali a compra de peças, né, da fonte de sofá nesses 2 anos e meio, quase praticamente. Uma lâmina, um anelzinho, acho que de um grampeador 80 que teve ali, acho que é uma peça de desgaste também. Então, acho que esse é um ponto também, a durabilidade das peças, né? Você ganhou produção, aí falando de valor, né? Não quebra. Aí, esquece. Se pagou, a máquina se pagou. Porque a gente, por mês, eu gastava ali uns R$2.500 por mês de manutenção de grampeador. Caramba. Grampeador Pacar, desculpa aí falar o nome. Pacar, um Imeco. Cara, os caras cobram R$400 pra arrumar. Sim. E aí, são 9 máquinas de marcenaria desses grandes lá funcionando, né? Uhum. E todo mês tinha umas 2, 3 dessa grande, o restante pequenininho, tudo abria o bico, tudo é anel. Então dava muita manutenção. E outra coisa, cuidado do colaborador com a máquina. É claro, né? Porque conta muito. Tem a questão do mau uso, né? Não, mas eu vou falar uma coisa que é uma grande sacada. Quando o cara pega essa máquina aqui, que ela é totalmente diferenciada, eu tenho um colaborador novo que chega, vê aquela máquina e fala, nossa, essa empresa é de outro mundo. Ele se sente valorizado. Ele cuida da máquina. Ele cuida da máquina. Ele cuida. Não falta óleo, sabe? Você passa nos reloginhos lá, nos lubrifil da vida, lá tá tudo cheio de óleo. Olha, que legal. E antigamente não. Antigamente era diferente, porque a máquina era comum, era uma máquina que qualquer empresa trabalha. Então também, como você falou, o colaborador se sente valorizado e cuida mais da máquina, né? Então, é uma grande tendência que tem que existir dentro do nosso meio, né? Eu vi que era um questionamento lá, eu gosto bastante de falar disso, porque hoje, normalmente, aqui em São Paulo, o empreendedor, o empresário de fábrica de sofá, ele foi um tapeceiro. Sim. E aí ele tapeçava muito bem, quase sempre, né? Eu quase fui um tapeceiro, mas eu queria ser. É que eu cortaram no meio do caminho ali, eu só fui preparador. Eu só espumava sim. Né? E aí, fazer sofá é fácil. No meu sofá, acho que não... Claro que a gente preza muito pela qualidade, né? Mas eu acho que deve ter sofá melhores que o meu. No fundo de uma oficina fazendo, né? A pessoa faz com carinho, tudo. E ele é um ótimo tapeceiro. Porém, ele às vezes não consegue crescer porque ele não consegue enxergar que ele tem que se capacitar. Às vezes um bom tapeceiro, ele não é um bom administrador. Ele não sabe fazer custo. Exatamente. Ele não sabe fazer, às vezes, contas básicas de matemática. Extremamente necessário, né? Pra você empreender. E aí ele começa a crescer porque ele começa a vender bem. E às vezes começa a vender até muito barato, né? E aí ele não consegue acompanhar e quebra. Né? Então,
E aí ele não consegue enxergar, às vezes, por exemplo, né, um pensamento, por exemplo, quando eu tinha, né, falei agora há pouco, né, nossa, que caro. Hoje não, hoje eu vejo alguma coisa, eu falo, vamos ver o quanto que me retorna isso daqui. Sim, tá pedindo esse preço. Você investe bastante em inovação. Né? Tem alguma coisa aí, né? Vamos ver que coisa que é essa, né? Não é toda empresa que é uma Elfas, né? Mas vamos dar chance de mostrar. Claro. Né? Vamos ver se tem retorno, né? Qual é o ROI? Né? Então, mas é esse pensamento. A gente tem... Aí tem perfis de clientes, a gente encontra muita objeção no mercado também quando a gente leva um equipamento desse. Muitos olham, não, imagina, eu compro 3 de marca X, tá, mas espera aí. Os maiores, né, as grandes referências utilizam, né, aqui é uma referência, poxa, mundial, né, você pega os Estados Unidos, a Evering é líder lá em alguns setores, a máquina, você tem que olhar o quanto que ela te entrega de produção, né, e baixíssima manutenção, é o que você fala, o equipamento se paga, mas não são todos que conseguem fazer essa conta, essa análise. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento, né? A pessoa que é do nosso meio, que está assistindo, né? Meu, presta bastante atenção dentro da sua empresa. Se você não tiver o carinho, né, com o colaborador, você está querendo crescer, né? Se não tiver o carinho com o colaborador, ele não vai te entregar. E qual é a primeira coisa que tem um carinho com o colaborador? Dá uma ferramenta de qualidade para ele. Uma ferramenta, porque assim, você pega uns grampeadores aí da concorrência, né? Eu já faz bastante tempo que não trabalho na produção, mas eu já trabalhei. O cotovelo aqui, meu amigo, não aguenta. Por causa do peso. A gente fala assim, são 600 gramas. E aí, só que no final do dia, 600 gramas se tornou 6 quilos, no mínimo. E aí você fala assim, e aí o que acontece? Presta atenção, eu sei. Você fala assim, não, mas os pesados são os melhores. Realmente, por quê? Porque ele não dá soco, né? Então a gente tá falando aqui para quem é do meio mesmo, sabe? E aí, por quê? Já testamos máquinas leves no mercado. E a máquina leve, ela dá soco, porque você bate, tem a pressão, pum, vai para trás, né? E aquilo é ruim, né? Exato. Você não consegue ter uma qualidade ali, uma precisão, rapidez, né? E aí você pega a máquina da Erwin, da Elfas aí, que é leve, é ruim. É balanceado, né? Acho que Só que a questão é essa, ela não dá o soco. Ela vai macio mesmo. Parece, um grampeador desse parece um 80 na mão. Né? E aí você dá a qualidade pro colaborador, ele vai te retribuir. Isso é certeza. Isso eu digo porque hoje a gente passa por um processo de cultura dentro da empresa, né? Tentando estabelecer uma cultura forte ali na fonte do sofá, no grupo original em si. Sim. E a gente percebe que você tem que entregar primeiro. Você que tá começando agora, você tem que colocar isso na cabeça. E você que faz tempo que tá aí, tá estagnado, meu amigo, você tem que entregar pro seu colaborador primeiro. Porque normalmente a gente cobra. Não, você tem que mostrar primeiro para eu te dar o aumento. E hoje tá tão fácil mão de obra, né, Denis? Tá tranquilo, né? Mas 15 vagas em aberto lá, não consigo preencher. Não é só você não, a gente também. Eu que já visitei vocês, por exemplo, a gente percebe que a empresa tem cultura. Desde a pessoa que serve o café, até o tapeceiro, até o cara de montagem. Exatamente. Dá pra perceber que o pessoal tem uma cultura forte que segue. Fico feliz. Seu exemplo. Tá de parabéns. É o investimento do retorno. Tá de parabéns. Cara, não tem. Vou investir. Vai investir na bolsa. Você tem que investir bastante para ter retorno. Sim. Né? Você não quer investir no ser humano, meu amigo. Então, tem que investir no ser humano. E primeiro de tudo que você começa é um planejamento físico, né? Ali dentro da sua empresa, como que ele trabalha. E segundo, é as ferramentas que você entrega para ele. Né? A gente não falou da parafusadeira. Também. A parafusadeira foi um paradigma ali que Sério? Detonei. Só parafusadeira que pressa elétrica. Caramba. Porque a gente já teve pneumática no passado e as carcaças devem estar lá até hoje. Sim, né? Você sofria também, né, com parafusadeira, né? Nossa, e assim, essa dor a elétrica você tem que comprar. Porque, você ficar consertando não dá. Essa dor até geral. Dos maiores fabricantes do Brasil também tem a mesma dor, porque... E aí aquela parafusadeirinha, a elétrica é o tempo de vida útil, né? Porque aquece muito, né? Acaba sendo, acho que, a questão a pneumática, ela refrigera. E estamos falando da parafusadeira pneumática, né? Que é uma parafusadeira, né, que vem do Japão, né? Então,
é incrível também, né? Sem contar também pequenininha, potente, ergonômica. Não, e o mais de tudo, não quebra. Não quebra, Normalmente não quebra. a gente espera que a parafusadeira pneumática ela quebre por causa das engrenagens. Por mais que você deixe óleo ali normal, vai Sim. desgastar a engrenagem e ela vai parar. Elas não param. É o dia inteiro. Isso é um ponto importante, né? Pressão correta, trabalhar com lubrificação Para correta. certos serviços, eu vejo lá que eles querem ter a preferência da portátil, né? Da elétrica, né? Sim. E aí é Porque acaba ficando mais, né, dinâmico, solto ali, dinâmico, né? né? Exato. E aí eu falo, não vai inventar uma com balãozinho atrás, né? De ar, né? Exato. Então acho que tá longe disso, né? Mas para serviço fixo, a parafusadeira pneumática é... Porque é a questão de manutenção, né? Então a manutenção, se você não percebe, porque quem faz custo, Exatamente. né? Contando com um certo grau de manutenção, você coloca uma porcentagem lá, mas se você não domina ali as ferramentas boas, né? Você tá com um ferramental ruim, você não consegue mensurar o quanto que você vai ter de manutenção no ano. Exato. Cara, além desse custo, até você citou um valor, né? Você tinha um custo de R$2.500, né? Mais ou menos, por mês de manutenção. E as horas paradas, né? O tempo... Puta, né? O grampeador parou ali, né? Às vezes E não algo- tinha reposição mesmo. Verdade. Quem calcula isso? Porque produção, né? O tempo perdido já era. Você não recupera mais esse prejuízo, né? Então, essa visão que você tem, acho que é muito importante. Você tem uma visão hoje de investir, né, em equipamentos de alta qualidade, você se preocupa com lubrificação também, né? Saindo daqui, inclusive, você vai passar lá na Elfas para retirar os seus lubrifios, conjuntos lubrifios 10 lubrifio lá. exatamente. Tenho 25 para de trocar alta lá. vazão. É, O cara que investe. chegamos Exatamente. o top, O top, né? exatamente. E o top. aí, desses 10, vamos instalar os 10 agora no final do ano, que a fábrica vai estar parada, Vai né? Vai fazer ter um um período recesso, de né? manutenção Vamos fazer uma ali. manutençãozinha lá. Vamos Legal. colocar nos principais, né? Aquele que realmente precisa segurar o reg mesmo, né? Uhum. Que são dos grandes, né? Sim. E das parafusadeiras, né? Então, e aí é aquilo, cara, é sempre investindo. Não pode parar, né? E o principal, né? Uma equipe de vendas da Elfas lá sempre em cima, né? Isso Quero aí. lembrar o nome aqui da Milena, né? Aí, Tá a assistindo Milena a tá gente. assistindo a A gente. Milena é que me atende lá, tem a Sim. paciência comigo. Obrigado, Milena. Valeu, Tá? Mi. Parabéns aí. Eu falo, a Milena, ela deve ter feito algum curso desses mentores. Sabe que o cara fala assim, ó, pra você dar certo na vida, é simples, ó, só seguir esses 100 passos aqui e você vai dar certo, cara. Né? E olha, desses 100 passos ainda você precisa ainda melhorar tal coisas, né? A Milena fez esse curso e ela segue os 100 passos, né? Porque assim, eu gosto muito, né, como eu falo, programa gratuito eu já fui na vida. Hoje eu Sim. pago. Aí, E pago caro para estar junto com os caras gigantes, Sim. né? Então a gente faz algumas mentorias, faz um workshop legal, um network bem bacana, né? E a gente vê muita história de cara que deu certo, cara grande hoje, mas o cara que foi pequeno, né? Uhum. E o cara, ele vende isso para você, com passo a passo, como fez, com método, né? Metodologia, o que você tem que fazer. E o cara cobra uma grana, né? Pô, já fui sim. realmente, muita coisa faz sentido, é legal, bacana, dá certo, né? E eu acho que todos os vendedores deviam passar por esse tipo de treinamento, né? Com certeza. Com metodologia. Então, parabéns, Milena, que você segue muito bem a metodologia de qual curso que você tenha feito, tá? Tipo, é a Elfas que te deu esse treinamento. Parabéns pra Elfas. Parabéns, Mi. Né? Parabéns. Porque eu Milena, costumo parabéns. dizer, cara, você tem que prospectar. E a Milena, eu acho que ela prospecta muito, né? Então, Prospecta bastante. e é bacana. Tem que saber o que tá fazendo, né? Porque vai dar resultado. Isso é certo, vai dar resultado. Vai, com certeza. Né? Vendas da Elfas aí tá de parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. Acho que a gente montou um roteirinho aqui, mas né, foi tão natural, né? natural A gente demais. acabou, acho que, tendo Eu todas falo, as vai respostas. 2 horas aqui de podcast. Vai. Né? AlphaCast Vai. daqui é pouco. Ah, esse vamos tempo, aproveitar viu? para fazer também um merchan da Fonte do Sofá, né? Então, seguir as redes sociais, Instagram, Isso aí. @Fonte do Sofá. @fonte do sofá. Você coloca fonte do sofá, meu amigo. O Google vai te colocar um monte de página para você seguir. É TikTok, é Instagram. TikTok. Né? É... Vai ver a cara do Denis lá. Facebook, vai me Vai ver ver lá. os vídeos do né? Denis. Desce lá, né, o feed para ver os vídeos antigos que ele comentou Isso aí. também. É, Pra você ver eu a vou fazer isso. evolução. Saindo daqui eu vou fazer isso. Você vê a evolução.
Bom, esse podcast tá no canal da Elfas no YouTube, né? Então, @canal Elfas, Elfas com 2 L's. Não se esqueçam também de se inscrever no canal da Elfas, então ativa o sininho aí, dá um joinha nesse vídeo, comenta, né? Envia o vídeo aí pra namorada, pra mãe, pro amigo, pro concorrente. Olha o que os caras estão fazendo, meu. Faz exatamente, isso. Dá essa moral pra gente aí. Porque dá certo, viu? Exatamente. E assim, parceria, cara, parceria. Tem que ter parceria, né? Tem que ter. A gente consegue achar parceiros que nem vocês aí, que entendem a gente, né? Que não só quer vender, que quer entender a gente. Claro. Isso é muito bacana. Ajudá-los aí, né? Trazer solução, né? É o que a gente fala, né, Denis? A Elfas, a gente não se preocupa só em ter o insumo, né? É lógico, né? O que é o recorrente, que é o insumo que você compra todo mês, o grampo, seja o prego, né? Os fixadores. A gente, quando decidiu trazer equipamentos, né, isso lá em 2018, porque até então a Elfas sempre fabricante, né? Poxa, vamos trazer... Aí veio o Marcão, ele já estava com a gente, ele é um expert também, ele acabou retornando para a Elfas. Marcão, a gente precisa estruturar uma área, né, de revenda, vamos trazer tudo que tem no mercado de melhor, né? Então, você vai buscar no Japão, nos Estados Unidos, tchau. E aí, assim, né, foi assim, a Everin, né, o nosso próprio CEO, né, o Gilberto também, já conhecia algumas pessoas, começou aquele namoro, quando a gente trouxe a Everin em 2018 para o Brasil. Porque a gente vê ainda, né, muitos clientes com problema, né, de produção, de ferramenta, enfim, não. Se é para trazer ferramenta, que sejam as melhores, para você comprar uma vez e você voltar, comprar de novo e continuar sendo nosso cliente, né, comprando o insumo todo mês. E graças a Deus está sendo um sucesso mesmo, né? Grandes parceiros, empresas extremamente sérias, né? Que estão dezenas e dezenas de anos aí no mercado, né? Em vários países. E a gente vem fazendo um trabalho legal. É muito bom, seja com a Everin, com a SP, CJN, enfim, alguns parceiros que a gente tem aí. Bacana. Toda a solução, né? Não é pensar só no grampeador, pensar na mangueira, no conector, no lubrifio. Tentar trazer solução para melhorar a vida de vocês, né? Aumentar a produtividade, acabar com manutenção, né? Chega de manutenção, né, Denis? Poxa. A gente tem case de clientes, tá? Desculpa, né? Não vou citar nome aqui, mas tinha um mecânico, depois que ele começou a trocar, esse mecânico, não mandaram embora o cara, realocaram ele em outro setor, mas acabou. Chega. Parte de mecânica. Chega, não tem, acabou com manutenção. Não, de uma forma, cara, que é complicado, a gente foge de manutenção, foge de manutenção. Tô bem contente mesmo. É legal, assim, que você acabou de falar, assim, foi uma coisa planejada, não foi um acerto no escuro. Não, foi muito bom, a gente vai buscar os melhores. É sinal de pessoas competentes atrás. Sim, é uma equipe muito engajada, né? Isso é muito legal, muito bacana. Obrigado, Denis, toda a equipe aí, Fonte do Sofá, tá? Eu queria, antes de encerrar, porque tem que passar, ver essas coisas, Claro. Não pode cortar não, tá? Amor, te amo, beijo. Manda um abraço pros filhos também. São todos palmeirenses, né? Já foram lá nas cadeiras da Elfas, lá no Allianz, hein? Fomos. É muito bom, viu? Obrigado, é muito legal. Tamo junto. A gente sempre gosta de ir no estádio, as crianças adoram. Né? Sim. Tudo palmeirense. Outro dia o meu pequeno falou assim, ô pai, vai ter um jogo lá no começo do ano. Pede pros seus amigos lá, pai, né? Eu falei, eu não quero ir. Mas já foi mal aniversário acostumaram. Dele. Foi aniversário dele esses dias. Esse dia foi aniversário, ganhou o presente de vocês. Legal. Não, é pra vocês. É muito legal. Então, tá dando um recadinho pro meu amor lá. Boa. Isso aí. Tá assistindo. Chegar em casa, tá assistindo. É isso aí. Legal. Obrigado, gente. Não se esqueçam também de seguir a Elfas no Instagram. Então, @Elfas com 2 L's, Elfas _oficial. Lá no YouTube, @canal Elfas, Elfas com 2 L's. Denis, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos marcar aí próximos episódios aí, que tem muito conteúdo, muito assunto aí pra gente falar de estofado, desse universo. Foi pouco tempo. A gente pode falar em vários quesitos aí no que rege dentro de uma fábrica aí. Então tem horas aí pra bater papo. Tem muito conteúdo aí. Bastante conteúdo. Legal. Valeu, Denis. Valeu, Vitor. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu a parceria, viu? Obrigado. Valeu, então. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Obrigado. Valeu.